O evangelho puro e simples leva a vida por onde ela passa. A Rio para nós é viver em família. A Rio para mim é exercitar o amor. Viver o verdadeiro evangelho. A Rio para mim é cuidado. Para mim é missão. A Rio para mim é serviço. A Rio para mim é o aconchego para aqueles que precisam de carinho e acolhimento. Nós estamos iniciando essa série porque a família moderna tem enfrentado sérios problemas. Existem, acho que hoje em dia, algumas situações que nós estamos ignorando como família, mas que precisam ser encaradas, ser tratadas. Eu gostaria de dizer para vocês que esse elefante na sala é algo que todo mundo vê, mas ninguém admite. Imagina que você está na sua sala e você olha do lado e vê um elefante gigante. Você tem duas opções. Ver, você já viu, porque ele é gigante demais para não ver. Mas você pode tentar resolver o problema e vai ser um baita de um problema e vai dar trabalho para tirar esse elefante da sua sala, porque ele cresceu ali, ele foi tomando cada vez mais espaço. Você pode enfrentar esse problema e achar uma solução para ele, ou você pode simplesmente ignorar, achar que ele não existe, ou tentar de alguma forma fingir de que ele não está ali. Nós, como igreja do Senhor, precisamos nos manifestar em relação a alguns temas importantes. Então, durante esses 2 próximos meses, nós vamos falar sobre temas que eu considero extremamente relevantes na nossa cultura jovem global, de forma geral. Por exemplo, nós vamos falar sobre como lidar com o problema das drogas dentro do ambiente familiar. Então nós vamos pregar uma mensagem chamada "O elefante está descontrolado", porque nós entendemos que muitas famílias estão sofrendo por conta das drogas. Nós vamos falar também, por exemplo, sobre a homossexualidade. Então o título da mensagem será "O elefante colorido", porque nós entendemos que a homossexualidade está se expandindo até de forma cultural. E o que a Igreja do Senhor tem a dizer sobre isso? Infelizmente, nós ficamos em perspectivas polarizadas hoje. Ou a gente tem aqueles que vão para as bancadas políticas sem muitos argumentos e tentam fazer com que não haja espaço para o diálogo. E o outro lado que quer simplesmente implantar um relativismo em nossa cultura, onde tudo é permitido. Acho que a gente precisa aprender a dialogar como igreja. Um outro tema interessante que nós vamos tratar aqui é, por exemplo, o elefante que está entre pais e filhos. Você vai concordar comigo de que criar um filho há 30 anos atrás era muito diferente dos desafios de criar um filho hoje. E principalmente o elefante que está em nossa cama de casal. Há um elefante em nossa cama de casal porque cada vez mais as relações conjugais são delicadas e complexas. Como que a gente pode fazer para resolver esses problemas? Esses e muitos outros temas vão ser tratados nessa série que começa hoje. Agora é importante que se saiba que nossa série vai tratar sempre sobre a família. E eu queria dizer para vocês que existem pelo menos 3 razões pelas quais nós precisamos conversar sobre a família. Nós precisamos conversar sobre a família, em primeiro lugar, porque é nela que temos a mais importante e a mais difícil de todas as missões. O trabalho mais delicado e de maior responsabilidade que se pode ter no mundo. É muito mais delicado do que você controlar voos. É muito mais complexo do que enviar foguetes para o espaço. Quem poderia me dizer que trabalho que nós temos dentro da família pode ser mais complexo do que isso? Eu gosto porque vocês estão bem comunicativos hoje. Então, você não vale porque você estava aqui de manhã. Criar filhos. Não há nada mais complexo do que isso. Nós estamos
tendo dificuldades hoje com as crianças, porque as crianças elas crescem já sofrendo o processo de cauterização a partir da perspectiva do consumo. As crianças estão cada vez mais, eu diria que, enfrentando a fase adulta antecipadamente. Na minha época, com 12, 13 anos de idade, a gente ainda estava batendo bola na rua, despreocupado com se as pessoas estavam olhando. Tinha gente batendo bola de cueca na rua. Hoje em dia, nós vemos que as crianças cada vez mais se erotizam cedo. A gente precisa falar sobre isso. Esse é um tema importante pelo qual vale a pena conversar sobre a família. A segunda questão que vale a pena conversar sobre família é porque as relações conjugais estão demasiadamente complexas. Eu queria explicar alguma coisa sobre isso. Eu queria dizer para você que nós temos problemas hoje que os nossos antepassados não tiveram. O seu avô, o meu avô, talvez não teve alguns problemas que nós temos na relação conjugal. Porque nós estamos precisando reinventar a relação conjugal. Antigamente, a esposa sabia muito claramente qual era a sua função, porque isso estava muito estabelecido na cultura. Ela tinha que criar filhos, gerar e criar filhos, tinha que dar conta da casa, ela tinha que administrar todas aquelas demandas domésticas e tinha que prestar assistência ao seu marido. Então isso estava muito claro, até que a mulher vai, aos poucos, se inserindo no mercado de trabalho, e isso vai revolucionando a forma como as mulheres se configuram em relação à conjugalidade. Então hoje em dia o que nós vemos é o seguinte, é de que alguns maridos não conseguem mais entender e se colocar saudavelmente numa relação. Eu confesso para vocês que eu estou muito preocupado com uma realidade que eu tenho percebido crescente entre nós. E é a realidade de que os maridos deram às esposas atualmente a função de provedoras da casa. Então a mulher sai para trabalhar às 8 da manhã, volta às 6 da noite, e quando entra em casa, está o marido de perna para cima no sofá, e isso vai desgastando a relação, até porque quando isso acontece e não há uma parceria na relação, a tendência é de que o homem olhe para a mulher como mãe, e a mulher olhe para o homem como filho. E essa relação conjugal não poderia perdurar muito tempo dessa forma. Nós precisamos também falar sobre família, porque é na família que nós temos a criação de nossa identidade. Hoje não, mas antigamente nós vimos que o sobrenome era muito forte. As pessoas chegavam umas para as outras e diziam assim, olha, de que família você é? Eu sou da família Ferraz. Ah, eu sou da família Souza. Se falar hoje, você é da família Silva, você é parte de 80% do Brasil, mas isso antigamente era muito forte. Em alguns lugares do mundo, o Brasil não é tão forte, mas eles faziam isso com brasões. Então tinha a marca, a logomarca da família. Eu tive o privilégio de ir à Escócia e eu fui conhecer um pouco da história daquelas saias. E eu achei uma coisa muito interessante. É de que uma pessoa de lá me falou que aquelas saias, o xadrez da saia muda de acordo com a família. Então cada família tem o seu xadrez. Nós somos constituídos a partir do âmbito familiar. O ser humano é muito diferente de qualquer outro animal. Porque, por exemplo, se um gatinho nasce, é muito provável que se as circunstâncias não forem muito adversas, ele vai sobreviver, ele vai achar alguma coisa para beber, alguma coisa para comer, e de alguma forma ele vai se virar. Mas nós nascemos completamente dependentes, e demoramos para que essa independência nos alcance. Então é ali o nosso núcleo socializador mais importante. Eu sou muito do que a minha família me ensinou. Talvez os seus valores mais profundos você tenha aprendido dentro da sua casa. Nós precisamos falar sobre família. E eu queria ler um texto com vocês que está em Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, versículo 24. Esse é um texto muito interessante para mim,
O contexto não é o contexto de família, embora eu queira fazer hoje uma aplicação para a nossa realidade familiar. Mas é o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 7, versículo 24, é o encerramento de um dos mais importantes discursos de Jesus, porque pessoas que não partilham a fé cristã tiveram esses textos como inspiradores em sua vida. Por exemplo, conversaram uma vez com Mahatma Gandhi e perguntaram para ele quais eram as fontes de inspiração da vida dele. E ele disse que uma das fontes de inspiração mais profundas, que ficava sempre acessível à sua cabeceira na cama, era o Sermão da Montanha. Então aí há muitas verdades e referências para nós. Sermão da Montanha, Mateus capítulo 7, versículo 24, diz o seguinte: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Nós temos um texto onde há uma comparação de duas casas. A estrutura da casa é a mesma, o fundamento é diferente. Jesus diz que uma casa foi fundada sobre a rocha. E quando o vento chegou junto com a chuva e a enchente, ou seja, a mais intensa tempestade, nós vemos que essa casa conseguiu manter-se firme, apesar das circunstâncias. Outra foi colocada sobre a areia. E a Bíblia diz que foi grande a queda dessa casa. O vento, a chuva, a tempestade de modo geral alcança todas as casas. Não é porque você é cristão, não é porque você crê que é filho de Deus e que Deus te abençoa, que as tempestades não alcançarão a sua família. A crise vem para todas as pessoas. O sofrimento, as adversidades da vida alcançam a porta de todos nós. A diferença está em onde nós fundamos a nossa casa. Se na rocha ou se na areia. O fato é que hoje em dia a família tem enfrentado fortes ventos, fortes tempestades. Eu quero citar aqui pelo menos 3 tempestades que assolam as nossas casas, as nossas famílias hoje em dia. O primeiro vento que nós podemos dizer é que há um vento forte do individualismo. Nós cada vez mais estamos desconectados do outro. Embora juntos, somos cada um a sua parte. Casais que não partilham a mesma realidade financeira. Casais que ficam dizendo, olha, isso aqui é meu, isso aqui é seu, isso aqui é meu, isso aqui é seu. A gente só tem uma coisa em comum, que é o nosso filho, e olhe lá, porque eu acho que ele é mais meu. O individualismo, a noção de que o eu importa mais do que qualquer outra coisa. E isso tem assolado as nossas casas. Um segundo vento forte que tem destruído as nossas famílias hoje em dia é o relativismo. Hoje em dia tudo é permitido. Não há verdades absolutas. Não há chão para pisar. Um psicanalista moderno chamado Charles Melman faz uma releitura das obras de Freud. E ele diz que a obra de Freud é própria para uma cultura da repressão. Então, naquela época, as doenças estavam ligadas ao fato de que tudo era proibido. Tudo era proibido na época de Freud. Não se tinha diálogo, não se tinha espaço para argumentar. Hoje, segundo ele, tudo é permitido. E as doenças são completamente outras, porque é fruto dessa sensação de que não há chão para pisar. Então o título do livro dele é O Homem Sem Gravidade.
nós vivemos na era do relativismo. As pessoas, na tentativa de salvar o casamento, começam a colocar, eu diria que, ferramentas completamente adoecidas. Relações que não são mais apenas de duas pessoas. Infidelidade conjugal. Não há mais a sensação de equívoco, de pecado. Removendo isso, a gente fica sem referência. A casa fica sobre a areia e logo, logo cairá. Um terceiro vento, um terceiro tipo de tempestade que alcança a nossa família é o consumismo. Os nossos jovens crescem com a sensação de que eles precisam trabalhar muito, que eles precisam ganhar muito dinheiro para pagar a melhor escola para o filho, para ver o filho no final de semana. Então o cara sai de 8 da manhã, chega de 8 da noite, quando ele chega de 8 da noite, o filho está dormindo, porque já está cansado, ele quase não encontra o filho, mas ele se sente bem e confortável, porque ele diz, hoje eu consegui o dinheiro para pagar a escola do tempo integral do menino. Ele se sente um bom pai, porque ele ralou muito e ele consegue pagar o kumon, o karatê, o judô, ele consegue pagar a natação e o menino ainda faz aula de reforço. Então eles se sentem muito bons, porque eles conseguem dar todo o suporte para os filhos. E o que acontece é que os filhos crescem profundamente carentes, mas entendem a logística da relação familiar. Então o filho começa a dizer, pai, você me ama? Então me dá um carro. Aí o pai, anos depois, diz assim, esse menino só pensa em coisa. É claro, foi exatamente isso que ele aprendeu. O seu filho não precisa de mais um presente. O seu filho precisa de sua presença. Não tente substituir a afetividade na sua casa pelo que você pode tirar de dentro de sua carteira. Não se resolve um coração vazio com cartão de crédito. O consumismo tem distorcido as nossas relações familiares. E a consequência disso não poderia ser outra. As estatísticas mostram que quase 50% dos casais se divorciam. Essa é uma tragédia absurda. Outro dia eu fui fazer um casamento, contei isso de manhã. Fui fazer um casamento e o pai do noivo nas brincadeiras e no meio daquela festa toda, ele falou algo que me deixou chocado. Ele disse, tomara que dure até a gente terminar de pagar a festa. O pior é que ele tem razão. Há algumas semanas atrás atendi um casal que estava se separando e não tinha nem terminado de pagar a festa. Agora, a minha pergunta é por que eles se divorciam tão facilmente? Que razão os casais têm para se descartarem? Sabe qual é o argumento mais forte que eles apresentam? É uma expressão que hoje em dia a nossa cultura sabe muito bem. Ele diz assim, preste bem atenção, eu tenho o direito de ser feliz. Eu tenho o direito de ser feliz. Eu quero ser feliz. Então, essa relação tá chata, esse negócio tá monótono, o casamento não tá legal, eu quero ser feliz. Freud disse algo muito interessante. No seu livro Mal-Estar da Civilização, em 1929, ele diz que todo humano tem como o maior de todos os desejos, o que mais a alma humana almeja, é o desejo de ser feliz. Isso consome a cada um. E dizendo isso, ele fala sobre 3 impedimentos para que essa realidade não aconteça. O primeiro impedimento para ele chama de natureza. Então, você tem um desejo absurdo de ser feliz, mas você nasceu cego. Está fora da sua
possibilidade de administrar. Você nasceu paralítico. Você era feliz, mas deu um tufão, levou sua casa embora. A enchente levou absolutamente tudo. Eu lembro que quando a gente teve aquela enchente terrível em Palmares, nós fomos lá no dia seguinte, e uma cena que eu jamais vou esquecer, era de uma mulher procurando entre os destroços fotos. Isso é a natureza. Mas ainda uma segunda razão porque nós não conseguimos ser felizes, na ótica de Freud, é o envelhecimento. Nós estamos em constante envelhecimento, a sensação de que o tempo passa, as coisas estão correndo rapidamente. Conheço mulheres que são extremamente neuróticas em relação ao espelho. Primeiro sinal do cabelo branco, elas se desesperam, meu Deus! E eu conheço e eu vejo daqui pessoas que nem têm cabelo e são felizes. O envelhecimento, para Freud, era uma das questões pelas quais nós não somos felizes. Mas a terceira e a mais interessante delas é que para Freud, o que impede a felicidade é o convívio com o semelhante. Então, conviver com alguém parecido com você, conviver com o humano de modo geral, parece terrível. Tom Jobim disse certa vez que é impossível ser feliz sozinho, mas Freud está dizendo que é impossível ser feliz acompanhado. Quem deve ter razão? Eu quero dizer para você, não o que Freud pensa, mas o que Deus pensa. E o que eu vou dizer pode chocar você por um tempo, mas eu quero que você ouça muito bem isso antes de postar no seu Facebook que eu disse. Deus, o interesse primário de Deus, o objetivo primário de Deus, não é fazer de você uma pessoa feliz. Chocou? Deus, o primeiro interesse de Deus não é dizer assim, meu filho, eu quero que você seja feliz. O interesse primário de Deus é de que você alcance a maturidade. Porque em sendo maduro, você consegue ser feliz. Mas em sendo infantil, a sua felicidade não é duradoura. Então quando você é um bom pai, você está mais interessado que seu filho faça o que tem que fazer e aprenda o que tem que ser feito, do que ele dê gargalhadas eternas na sala da sua casa. Deus é um bom pai. E é claro que Deus tem interesse em nossa felicidade, em nossa satisfação na existência, mas o primeiro interesse de Deus é de que você deixe de ser menino, deixe de ser moleque. Não existe caminho mais eficaz para a gente alcançar a maturidade sem passar pelas relações interpessoais. É no outro que eu encontro a minha maturidade. É na convivência com o outro que eu vou aprendendo a sair de mim mesmo, de deixar de ser o centro da minha vida. Sabe qual é a graduação da maturidade? É o casamento. É no casamento que a gente começa a dizer, eu não queria, mas eu vou. E às vezes a gente diz isso muito. Ontem o pessoal estava dizendo assim, olha, você está muito bonito, está bem arrumado e tal. Aí eu falei assim, foi minha mulher que escolheu minha roupa. E tem coisa que a gente não precisa negar. O que eu quero dizer para você é o seguinte, é que às vezes, negar coisas assim não tem sentido. Eu queria falar para vocês que se a graduação da maturidade é o casamento, o pós-doutorado é o filho. Se você é mãe, você sabe de que quando você tem um filho, você não consegue mais pensar em você. Você aprende a abrir mão de si mesmo, você vai amadurecendo, o tempo passa a ser outro para você. O problema é que as pessoas querem casar, mas não querem amadurecer. Então quando a relação pede amadurecimento, o que acontece? Elas simplesmente deixam a relação. Ouça muito bem o que eu quero dizer para você. Não abandone a sua relação.
Abandone as suas práticas equivocadas. Não abra mão da sua família. Abra mão do seu egoísmo. Não troque de casa. Troque de postura. Seja outro. Se você está insatisfeito com a sua relação, mude não a relação. Não precisa trocar a esposa, você precisa trocar a relação com a sua esposa. O que nós vemos por aí é que algumas pessoas preferem trocar de família a trocar de postura. E o que acontece é uma inversão de pais. Às vezes eu sinto que as crianças são mais pais dos pais do que os filhos. Eu vou explicar isso. Antigamente, quando você via uma foto de família, bem antigamente, 200 anos atrás, por exemplo, você não ia encontrar uma criança na foto. Sabe por quê? Porque criança não ia para foto. O ponto principal da foto era o matriarca, a matriarca e o patriarca. Casal, aí os filhos do lado. Se desse chance, as crianças ficavam penduradinhas no canto. Há um tempo atrás, o casal era o cerne de todas as coisas. Hoje em dia, o centro da família é a criança. E os pais hoje não são nem capazes de corrigir os filhos. E a nossa cultura ajuda muito em relação a isso. Inversão de papéis. Os maridos não sabem mais ser homens. Eu acho que existem duas perspectivas polarizadas acerca de homens. Existe aquele que parece com os Flintstones. Eu não sei se você lembra desse desenho dos Flintstones, que era o pessoal que tinha um carrinho, que não tinha motor, eles iam correndo no carrinho. Não sei porque, se eles corriam dentro do carrinho, por que eles tinham um carrinho? Eu fiquei sempre com essa dúvida. Porque eles não iam correndo sem carrinho, ia economizar o carrinho. Mas ele era um cara extremamente grosso, durão. Sabe, aquele brutamonte, o machista. A gente transitou dos Flintstones como homens, saímos daqueles machões, daquele ali, eu diria até machismo exagerado, e fomos para os Simpsons. Então, agora, a nossa referência é o Homer. Quem é o Homer? O Homer é um cara que tem um trabalho, mas não leva a sério. Tem filho, mas não é pai. Tem casa, mas não é líder. Tudo que ele lembra é da cerveja dele, do sofá dele e da TV dele. As coisas acontecem em volta dele e ele não dá uma posição, uma opinião em absolutamente nada. Nós temos hoje uma cultura de homens como Homer Simpson, que não são relevantes dentro de sua casa. E Deus quer mudar essa realidade dentro de nós. Pessoas que inverteram as prioridades. Antigamente, a família era o fundamento e o trabalho era para servir ao fundamento que era a família. Hoje em dia as pessoas fazem um cálculo inverso. É muita gente negligenciando a sua família em nome do trabalho, de uma ascensão financeira. Deixa eu dizer algo muito forte para vocês. Nenhum sucesso profissional compensa um fracasso familiar. Outro dia eu li a carta de um empresário, um grande empresário, e a carta era mais ou menos a seguinte. Ele dizia: hoje a minha filha está casando, e eu não sei com quem. Aliás, eu não conheço nem a minha filha. Na ânsia de conquistar as coisas e de ser bem-sucedido, eu esqueci de minha família. E ele conclui dizendo: hoje eu tenho uma conta recheada no banco e uma alma vazia. É isso que você deseja para você? Não há nada mais puro, belo
do que cultivar a família. Nós precisamos orar para que Deus mude essa realidade. Zygmunt Bauman, um sociólogo, talvez o mais importante sociólogo vivo atualmente, criou uma tese, e uma tese preciosa sobre a nossa cultura moderna. E ele começa a descrever que as nossas relações hoje são líquidas. E ele fala sobre os amores líquidos. E por que é líquido? É porque não tem solidez, não tem como você olhar para essas relações e dizer tem substância, tem consistência. Tudo passa rapidamente. Não há solidez. O mundo mudou muito mais nessas 3 últimas décadas do que nos 3 últimos 1000 anos. As revoluções são absurdas. O tempo passa muito rápido. Nós somos a cultura do desapego. Eu quero fazer algo com você. Tente lembrar do seu penúltimo celular. Não o último, do seu penúltimo celular. Provavelmente você começou a dizer qual foi meu penúltimo celular. Você vai lembrar do primeiro, aquele tijolão, que você puxava a antena, botava aqui pendurado e se achava o cara. Tinha gente que andava meio assim, porque ele era meio grande, né? Mas você não consegue lembrar do seu penúltimo celular. Porque o tempo está mudando aceleradamente. Aí você pega o seu celular e deu um pequeno defeito, você leva na assistência, aí o cara fala assim, olha, custa quase metade do valor de um novo. O que você faz? Um novo. E a gente está sempre mudando, a gente sempre quer o novo, a gente não quer um negócio que funciona, a gente quer um negócio que foi lançado ontem. Então você está correndo porque você quer comprar o iPhone 6, a WYJ, porque ele tira a selfie dele e tem 30 megapixels. Zygmunt Bauman vai dizer que a nossa geração é a geração marcada pelo desapego. É como se a gente pegasse, mas pegasse bem de leve para soltar a qualquer momento. E as nossas relações são exatamente assim. Os nossos pais compravam pão na mesma padaria do seu Manuel. Comprava remédio na mesma padaria durante décadas, durante a vida inteira. Então ele chegava para comprar um remédio e ele dizia, seu Plínio, como é que tá? E aquela sua filha lá, que estava viajando, voltou, me dá um Tilenol. Hoje em dia, não existe mais essas relações. A gente está sempre fazendo a conta do custo e do benefício. O que é melhor pelo menor preço. Então, quando a gente chega e imprime esse ritmo nas relações, a gente começa a descartar as pessoas. Elas não são nada mais do que elas podem dar para nós. As consequências da modernidade líquida é a facilidade nas rupturas. Zygmunt Bauman fala algo muito interessante, eu queria que você prestasse muita atenção agora a isso. Ele diz que num casamento, não eu que digo, ele diz que no casamento há uma bênção e uma maldição. Ele diz que a bênção, e preste bem atenção, é de que no mundo virtual não existe afetividade real. Então você ter alguém para você abraçar é o que eu chamo de real touch. Gostou da pronúncia? Toque real. É abraço. É lidar com gente, não com computador. Essa é a grande bênção. Mas ele diz que há uma grande maldição nisso. E a nossa sociedade encara como maldição. É que quando a gente faz um casamento, ou a gente casa, na verdade, a gente celebra um pacto que se espera seja para toda a vida. E o que acontece é que a gente penhora o nosso futuro. Nós pensamos da seguinte forma: se aparecer uma outra pessoa que seja mais bonita, que seja mais inteligente, talvez eu me arrependa de ter casado com essa.
Porque inclusive o tempo passou rápido e ela mudou. Então a gente está sempre fazendo as contas nas relações e descartando. Deixa eu dizer algo para você. A nossa cultura acha que o casamento nos prende a compromissos antigos. Mas casamento nunca tratou de encontrar a melhor pessoa. Eu disse hoje de manhã, eu sou muito feliz no meu casamento. Mas é muito provável que em algum momento da minha vida eu encontre uma mulher mais bonita do que a minha esposa. Mais inteligente do que a minha esposa. Eu duvido muito que sejam os dois juntos, mas quem sabe? Mas eu não casei para escolher a melhor pessoa. E eu não fico fazendo essa conta custo-benefício. Casamento não é acerca da melhor escolha que você possa fazer. Casamento é acerca de como você pode fazer a melhor relação com aquela pessoa que você escolheu. Não é você estar observando e comparando. É você dizer, eu tenho um objetivo na minha vida. É fazer a minha relação dar certo. Algumas pessoas chegam para mim e dizem assim, pastor, por que Deus permitiu? Por que Deus permitiu que o meu casamento acabasse? Aí eu pergunto, olha, como que era o seu casamento? Não, meu casamento é porque eu trabalhava muito, é porque a gente não se falava direito, a gente parou de ter relação e aquilo e tal. Eu falo, olha, Deus não tem nada a ver com isso. Deus te deu um jardim belíssimo. Você que não cuidou do jardim. E quando a gente não cuida do jardim, duas coisas acontecem. Ou o jardim morre, de seco, ou vira selva e perde a beleza. Casamento é como um jardim, requer cuidados, requer uma atenção especial acerca disso. Nós não casamos porque encontramos a melhor pessoa do mundo. Nós casamos porque temos o profundo desejo de fazer a melhor relação que nós podemos fazer. Uma outra consequência dessa geração de amores líquidos é a banalização de conceitos. Hoje em dia falar de amigo é muito fácil. Quantos amigos você tem no Facebook? 5.000 amigos. Outro dia eu encontrei uma pessoa que falou assim, olha, me marca lá no Facebook. Eu perguntei para ela, eu tenho o seu Facebook? Ela disse, nós somos amigos no Facebook. Aí eu pensei comigo, só se for no Facebook mesmo, porque banalizou os conceitos. Por último, nós temos um problema sério. Eu não sei se vai ter como a gente ver um vídeo que eu separei de manhã, não sei se vai rolar hoje. Sim ou não? Tá, João tá aí. Nós temos um problema sério hoje. É que a revolução tecnológica começou a separar as pessoas da vida real. Eu quero que você entenda uma coisa. Rede social juntou quem estava longe, separou quem estava perto. Hoje em dia os casais sentam em volta da mesa e tem muito menos gargalhadas em volta da mesa. Eu quero ver um vídeo com você que fala exatamente sobre essa revolução da tecnologia nas relações. I saw him pull out of the parking lot and turn right, and the box is still stuck under his car. So who knows how long he was driving with that box under his car. I bet he got home, he pulled into his driveway. Out in the sky. I'm not. Wow. You're like, it's not. I don't think it's real. I don't think it's maybe real. I see the lineup for cars. Getting wasted. The Empire State Building is like really close to it. Hey, can I borrow your shoes?
Esse é um dos maiores elefantes que nós temos que enfrentar na nossa geração moderna. O maior, talvez, elefante que tem separado e roubado o tempo dos casais cabe dentro do bolso. E a gente precisa resolver isso aqui. Eu preciso resolver isso. Talvez a gente precise fazer alguns contratos familiares. Na mesa não se usa celular. Na cama não se usa celular. E talvez a gente tenha um pouco mais de família e um pouco menos de curtidas no Facebook. Eu quero dizer para os senhores e senhoras que as pesquisas mostram que as famílias estão sendo profundamente afetadas por isso. Uma revista americana chamada Crescer fez uma pesquisa com crianças e adolescentes, e 62% das crianças disseram que não se sentem ouvidas pelos seus pais porque eles estão prestando atenção no celular. Uma pesquisa brasileira disse que 70% das mulheres acredita que o celular tem afetado sua relação conjugal. Outro dia, uma professora de escola bíblica dominical decidiu fazer uma coisa diferente. Ela juntou as crianças e falou assim: olha, gente, vamos fazer uma carta para Deus. Deus é muito legal, vamos fazer uma carta, porque quem sabe Deus possa ouvir a sua carta. E aí ela começou a pedir assim para o pessoal escrever na carta para Deus o que eles esperavam que Deus fizesse por eles. Então, quando ela saiu da igreja, ela pegou aquelas cartas e levou para casa e começou a ler. E o marido entrou na sala. Quando o marido entra na sala, ela estava chorando absurdamente com uma das cartas. E aí o marido disse: olha, o que está acontecendo? Ela disse: leia essa carta. E eu quero ler essa carta para você, porque diz assim: Senhor, uma criança dizendo: esta noite peço-te algo muito especial. Transforma-me num televisor. Quero ocupar o lugar dele. Viver como vive a TV da minha casa. Ter um lugar especial para mim. E reunir a minha família em volta. Ser levado a sério quando eu falo. Quero ser o centro das atenções e ser escutado sem interrupções e nem perguntas. Quero receber o mesmo cuidado especial que a TV recebe quando não funciona. E ter a companhia do meu pai quando ele chega em casa, mesmo quando está cansado. E que a minha mãe me procure quando estiver sozinha e aborrecida, em vez de me ignorar. E ainda, que os meus irmãos lutem e se batam para estar comigo. Quero sentir que a minha família deixa tudo de lado, de vez em quando, para passar alguns momentos comigo. E por fim, fazer com que eu possa diverti-los. Senhor, eu não te peço muito. Só quero viver o que vive qualquer televisão. Naquele momento, o pai pegou aquela carta e, revoltado, balançou e disse: isso é um absurdo. A realidade onde nós vivemos, isso é um absurdo. Aí a mulher olhou para ele e falou assim: meu filho, essa não foi a carta de uma criança da igreja, essa foi a carta do nosso filho. Talvez você não perceba o que está acontecendo na sua casa. Está na hora de mudar. Está na hora de olhar os elefantes e resolver os elefantes na sala da sua casa. De encarar os reais problemas. De superar as adversidades familiares. E eu quero dizer algo para você: Deus está muito interessado na sua família. É bem verdade que a sua família não é perfeita. E a minha família também não é perfeita. A gente vê aquele comercial de margarina e a gente fica incomodado com a realidade da nossa casa. Porque no comercial de margarina tudo é muito bonito. A casa está bela, é domingo de manhã. O homem está cozinhando. E deixe-me dizer algo para vocês: no comercial de margarina, até a sogra está feliz em volta da mesa. O cachorro parece sorrir de um lado para o outro. Aí você diz: eu preciso tanto de uma margarina.
Uma das coisas mais interessantes na Bíblia é que ela não dá muito trato à bola. Ela não faz maquiagem nos personagens bíblicos. De Gênesis a Apocalipse, o que vemos é o relato de famílias com muitos defeitos. Se não, observe que a primeira família, Adão e Eva, tiveram um sério problema. Cometeram um ato equivocado e tentaram resolver isso culpando um ao outro. Depois disso, eles têm 2 filhos. E numa intriga, por ciúmes, um mata o outro. Quando nós pensamos numa família especial para Deus, podemos pensar na família de, por exemplo, Noé. Deus destrói todas as pessoas, Ele reconstrói tudo, mas Deus separa uma família para não ir junto nas águas. A família de Noé. O que acontece é que Noé ficou tão enjoado com aquele barco e com aqueles bichos, que ele estava louco para sair da arca, e quando ele saiu, ele plantou uma vinha, e assim que deu os primeiros cachos de uva, ele fez um vinho. E eu acho que esse vinho estava um pouquinho forte, porque o velho Noé começou a ficar embriagado e tirar a roupa. E quando ele tira a roupa, um dos seus filhos entra na sua casa e tem uma atitude desrespeitosa com o pai. O que diria, por exemplo, de José? Você acha que o problema de José foi que os irmãos venderam ele? Deixe-me dizer algo para vocês, esse não foi o problema familiar. O problema familiar é de que haviam muitos filhos, mas o pai de José botava o braço em cima do menino e dizia: esse aqui é especial. Preparei uma túnica para ele, esse aqui é o meu garoto. Isso foi gerando ciúme nos irmãos, e o que aconteceu foi trágico. O que a gente pode dizer acerca da família de Jacó? Homem que Deus vai chamar de Israel, mas que era um enrolão, engana o seu irmão e tem que fugir porque o irmão quer matá-lo, engana o seu próprio pai no ápice de sua velhice e cegueira, é super protegido por sua mãe. São famílias reais, igual como a minha e sua família. Imagina a família de Davi, tantos problemas naquela família. Contando isso, eu quero dizer para você que se Deus mudou as famílias bíblicas, Ele pode mudar a sua família também. Na sexta-feira que vem eu quero fazer uma mensagem sobre como encarar os elefantes. Nós vamos ter uma reunião aqui que vai iniciar às 20 horas na próxima sexta-feira. Mas hoje eu quero falar como não encarar os elefantes. Como não resolver os problemas. Porque o problema não é só quando a gente tenta ignorar. O problema é quando a gente faz algo que piora. Então eu queria dizer para você o seguinte: como não tentar resolver o elefante na sua sala? A primeira coisa que você não deve fazer é achar que pode esquecer o problema. Há por aí uma cultura de que o tempo cura todas as coisas. Essa é uma mentira antiga e extremamente perigosa. Às vezes o tempo só inflama as feridas da nossa alma. O tempo não resolve. Tem coisas que não podem ser esquecidas, têm que ser tratadas. Não tem como ignorar. O que eu vejo, e acabo de dizer que a família de Davi teve sérios problemas, e um desses problemas foi que o irmão de Tamar, filho de Davi, chamado Amnon, abusa da própria irmã. É um incesto dentro da casa daquele que a Bíblia diz que era o homem segundo o coração de Deus. E o que Davi faz? Nada. Isso suscita a ira de um outro filho de Davi chamado Absalão, que em hebraico quer dizer Absalom. Shalom é a paz, e a paz se foi na casa de Davi, porque Absalão acaba com a vida de Amnon e começa a perseguir o próprio pai. Não tente ignorar os problemas.
Não finja que o elefante não está na sala. Não vire o rosto para o outro lado. Não tente esquecer. Provérbios 28, 13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Uma segunda forma pela qual você não deveria tentar resolver esse problema é achando culpados. Nós temos por instinto achar o culpado para todas as coisas. Às vezes eu vejo as minhas reações com a minha esposa, santa mulher de Deus. Carol, você perdeu a chave mais uma vez. Eu não acredito. Meu bem, eu nem toquei nessa chave. Foi você sim, porque só tem nós dois aqui dentro. Aí depois eu lembro que eu deixei a chave num esconderijo que só eu sabia. Mas a gente fica achando os culpados. É exatamente isso que acontece com Adão e Eva. Deus vai conversar com Adão. E deixa eu dizer uma coisa para os homens que estão aqui. Sabe por que Deus se aproxima de Adão e vai conversar com Adão? Porque mesmo tendo sido a iniciativa de Eva, a responsabilidade da casa, em primeira instância, diante de Deus, é nossa. Porque a Bíblia diz que nós somos os líderes das nossas casas. Somos o cabeça. A conversa era com Adão, mas ele foi frouxo o bastante para dizer: Senhor, foi a mulher que tu me deu. Freud chama isso de mecanismo de transferência de culpa. Nós estamos sempre tentando achar um culpado para as coisas. Deixa eu dizer algo para você. Quando você for se aproximar de alguém para pedir perdão, para se desculpar, não explica muito a situação. Algumas pessoas se aproximam de outras e dizem assim: olha, me desculpa, mas sabe o que é? É que ontem você fez alguma coisa que eu entendi errado e eu acho que o vacilo foi seu. No final das contas, a gente está tentando fazer com que o outro compreenda que o erro não foi nosso. Mas a gente começa dizendo desculpa para ser politicamente correto. Se você quer pedir desculpa, diga: me desculpa, eu errei, e ponto final. Porque é exatamente isso que acontece quando o profeta Natan se aproxima de Davi e diz: olha, você adulterou, e Deus viu isso tudo. E o que acontece é que Davi não tenta esconder, não tenta dar desculpa, não tenta culpar outra pessoa. Ele não diz: ah, foi Batseba que estava tomando banho e ela é muito bonitinha. Ele diz: eu pequei. Eu pequei. Você errou. Volta lá e diz: me desculpa. Às vezes, tudo que a outra pessoa precisa ouvir é uma palavra sincera que saia do seu coração, reconhecendo que você se equivocou e tem o desejo de acertar. Não ache os culpados. As crianças, elas brigam e fazem as pazes rapidamente. Os adultos brigam e passam muito tempo para se reconciliar, porque as crianças desejam ser felizes e os adultos desejam ter razão. O filósofo Sartre diz: o inferno é o outro. Nós estamos sempre culpando o outro sobre todas as coisas. Uma terceira forma como você não deveria tentar resolver os elefantes que estão na sua sala é achando desculpas. Eu acabei de falar sobre isso, que quando Deus se aproxima, e em Gênesis capítulo 4, versículo 9, diz que o Senhor foi a Caim e perguntou: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu o tutor do meu irmão? Como quem diz: eu não preciso cuidar dele. Ele se esquiva, ele racionaliza a situação. Pare das suas desculpas. É porque isso, é porque aquilo. Ontem eu estava com uma pessoa num carro e a gente estava resolvendo uns problemas. E eu estava cometendo um pecado que talvez você comete também, que é usar o celular enquanto dirige. Se você é pecador como eu, levante sua mão agora, eu quero orar por você nesse momento. Amém. Amém. Tem um crente ali falando a verdade.
Eu estava cometendo esse pecado. E eu estava cometendo um pecado duplo, porque eu estava fazendo alguma coisa no trânsito que eu não devia fazer, mas eu estava ignorando a presença de uma pessoa muito importante. E ela olhou para mim como quem sutilmente quer dar uma tapa de luva e fala assim: olha, eu combinei com os meus amigos de que quando a gente saísse, a gente colocaria todos os celulares na mesa e evitaria usar o celular. E eu ouvi aquilo na hora, eu sabia que ela tinha razão. Aí eu falei assim: olha, Bruno, calma aí, é porque eu tenho que resolver um negócio que é urgente, e eu preciso, porque senão eles vão fazer isso, aquilo. Depois que ela foi embora, e graças a Deus que ela foi embora, eu pensei, não era urgente coisa nenhuma. Mas a gente tem uma necessidade de criar desculpas. Uma quarta coisa que você não devia fazer para resolver os problemas e os elefantes na sua casa, eu quero caminhar para concluir essa mensagem, é deslocar as emoções para outras pessoas. Sabe o que acontece? É que às vezes nós estamos com raiva de algumas coisas e a gente acaba levando aquela emoção inteira para um outro espaço onde não é nosso. O chefe brigou com você, te repreendeu na frente dos outros, você sai chateado, você entra em casa e a primeira coisa que você vê é o seu cachorro. Mas ele não tem culpa disso. Você bate a porta forte e o seu filho vem para falar com você e você fecha a cara para ele. Você está transferindo alguma coisa que você não resolveu lá. Portanto, tenha muito cuidado. Foi exatamente isso que aconteceu com José. José foi fruto de um deslocamento de emoção. Na verdade, os irmãos de José estavam insatisfeitos com a atitude do pai de privilegiar um dos irmãos. E José sofre com isso. Eu queria dizer para você o seguinte: daqui a 2 meses, ou até daqui a 1 ano, você não vai lembrar de nada do que eu disse aqui hoje. Você não vai lembrar nem sequer de algumas histórias. Mas você pode lembrar daqui a 20 anos do que você decidir hoje. Não são as minhas palavras que importam, são as decisões que essas palavras que Deus colocou no seu coração nesse momento podem fazer em você. Está na hora talvez de você decidir ser uma pessoa diferente, decidir viver de forma diferente, decidir construir uma família diferente. Se você puder, queria convidar você a abrir comigo em Josué capítulo 24 e o versículo 15. Josué capítulo 24, versículo 15 diz o seguinte: Josué estava numa situação difícil com o povo de Israel. Josué estava tendo alguns problemas porque o povo de Israel era muito idólatra e achava sempre outros deuses. Então Josué diz o seguinte: olha, decidam hoje a quem vocês servirão. Mas ele diz algo muito profundo acerca dele e da sua família. Ele diz: se porém não lhe agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se servirão deuses além do Eufrates, ou deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Agora eu quero que você preste muita atenção nessa frase que sucede aqui. Mas eu e a minha casa, eu e a minha família, serviremos ao Senhor. Há momentos em nossa vida que a gente precisa tomar uma decisão. Se você tomar uma decisão importante hoje, isso pode reverberar na sua casa por muito tempo. Mulheres, ouçam o que Deus fala para vocês. Sejam sábias, porque a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, com as suas próprias mãos, a destrói. Invista no seu lar. Traga para perto de Deus os seus filhos e o seu marido. Façam eles convergir no caminho da cruz.
Homens, ouçam o que eu quero dizer. Amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. E esse foi um amor sacrificial. Sejam os líderes e os sacerdotes da sua casa. É sua responsabilidade, a sua família. Eu fico imaginando que vai chegar um dia onde você vai estar lá na glória. E Deus vai olhar para você e vai dizer assim: Thomas, você lembra quando você tinha 26 anos e eu te dei uma jovem chamada Carol? Naquela época ela era apaixonada por Deus. Naquela época ela estava iniciando a sua vida e a sua caminhada comigo. Então eu coloquei ela em suas mãos e eu fiz com que vocês casassem. Anos depois, eu quero saber como anda a minha filha. Ela está melhor ou pior do que quando lhe encontrou? Hoje ela ama mais a mim ou perdeu o prazer de me seguir? Hoje ela está muito mais machucada, ferida e desgostosa e amarga. Ou hoje ela descobriu que é possível ser mais feliz do que ela era? Às vezes eu acho que Deus vai pedir de nós homens, pedir contas acerca de nossa casa. Vocês pais precisam tomar uma decisão hoje à noite. Decisão de adotar o filho de vocês antes que um traficante o adote. Decisão de clamar ao Senhor, dizendo: Pai, guarda os meus filhos, porque são teus, Senhor. Quando eles estiverem dormindo no quarto deles, abre a porta silenciosamente, põe a mão sobre a cabeça deles e começa a orar dizendo: Senhor, toca nos meus filhos, toma eles para a tua glória. Eu passei uma fase na minha adolescência onde eu não ouvia os meus pais. Eu lembro que chegou o dia que eu disse para eles assim: olha, eu não acredito nesse negócio de Deus. Eu tenho lido algumas coisas e eu estou convicto de que Deus não existe. Então, por favor, me parem e me poupem de falar dessas bobagens religiosas, porque isso tudo para mim não tem sentido. E eu vi as lágrimas escorrerem no rosto do meu pai e da minha mãe. Daquele dia em diante a gente não tinha mais diálogo. Mas a minha mãe decidiu lutar de outra forma. Então, quando eu dormia, a minha mãe silenciosamente entrava no meu quarto, colocava a mão dela sobre a minha cabeça e começava a guerrear. Pare de lutar contra a sua família e passe a lutar por sua família. Porque de joelhos nós estamos mais perto do céu. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a decisão que você precisa tomar. Essa é a decisão que você tem que sair daqui com ela hoje. Não importa o que eu falei, o que você vai lembrar é do que você decidiu. Você precisa decidir ser uma mulher melhor, um marido melhor, um filho melhor, um pai melhor. Está na hora de você trazer todo mundo ao altar do Senhor. Um dos textos que eu admiro é quando Paulo diz assim: porque a mulher cristã santifica o marido, e o marido cristão santifica a esposa. E eu ficava pensando, como é que é isso? Uma santidade de um vale por dois? É porque conviver com uma pessoa santa, conviver com uma pessoa que ama a Deus, faz de você alguém atraído a olhar a Deus. Que você seja um pai, que o seu filho olhe para você e diga: Deus existe. Que você seja uma mãe que guerreia pelos seus filhos. Não abra mão da sua família. Decida hoje investir na sua casa. Nós vamos passar 2 meses investindo nesses temas.
E eu queria muito que você estivesse presente nessa jornada familiar. Há uma lei na Bíblia que nós chamamos de lei da semeadura. Aquilo que plantar, colherá. Você não pode plantar uma coisa esperando colher outra. Você precisa semear uma nova atitude na sua casa. Se você se sentir à vontade para isso, eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Se você se sentir à vontade para isso, eu gostaria de convidar você a conversar com Deus do seu jeito, como você pode fazer. Decida hoje perdoar. Talvez você passou por problemas na sua infância, na sua adolescência, feridas que ficaram no seu coração, e Deus está dizendo para você hoje, chegou a hora de você liberar perdão sobre essa pessoa, chegou a hora de você abrir o seu coração e deixar o Espírito Santo de Deus tratar as mágoas daí de dentro. Decida ser esperançoso contra toda esperança. Que você não seja uma mulher pessimista que sempre diz, olha, não vai dar certo, não vai funcionar, você não dá conta. Mas que você aprenda a semear esperança em sua casa. Eu queria convidar você a orar e dizer, Senhor, eu preciso reajustar minha agenda, eu preciso identificar aquilo que é realmente fundamental para mim, eu preciso colocar as prioridades, Senhor, importantes para mim, de fato, como o principal na minha agenda. Eu preciso, Senhor, ser mais afetuoso. Quando foi a última vez que você abraçou seu filho, sua filha, e disse, eu amo você, meu filho? Quando foi a última vez que você mandou flores para sua esposa sem que fosse o aniversário dela, ou sem que fosse o Dia das Mulheres? Quando foi que você surpreendeu os seus pais indo na casa deles e dizendo, olha, hoje eu vim aqui só para dar um abraço em vocês e para dizer que eu sinto orgulho em ser filho de vocês, não pelo que vocês fizeram de certo, mas pelo privilégio que Deus me deu de ter pais. Decida hoje viver uma nova família. E viver uma nova família não é trocar as pessoas da sua casa, é trocar a relação. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Nós vamos cantar uma canção que diz, eu e a minha casa serviremos a Deus. Essa foi a decisão de Josué. Eu queria muito que fosse a sua decisão hoje também. De dizer, está na hora de reajustar o rumo desse barco. Está na hora de mudar a história da minha família. Está na hora de plantar sonhos no coração dos meus filhos. Está na hora de encher o coração da minha esposa de afeto. Está na hora de ser alguém muito melhor. Está na hora de tirar os elefantes da sala. Porque já não dá mais fingir. Já não dá mais para fingir que eles não existem. Ainda com seus olhos fechados, eu quero orar por você. Deus, nos direciona, Senhor. Salva a nossa família. Nos ajuda, Pai, a viver algo completamente diferente. Que a nossa relação conjugal seja como vinho. Quanto mais o tempo passa, mais saboroso fica. Que os nossos filhos sejam como flechas na mão do arqueiro. Filhos são heranças do Senhor. O fruto do ventre, o nosso galardão. Que a gente não desperdice essa herança.